Começamos hoje oficialmente a cobertura do Festival de Cannes aqui no YouTube. Vai ter também shorts, né? Mas aqui um vídeo como vocês estão acostumados. E já tá rolando solto stories, post Letterboxd, Twitter, tudo, Instagram, tudo aquilo que vocês querem saber sobre o nosso dia a dia. A gente está colocando cada tipo de conteúdo no seu devido lugar, até no TikTok a gente tá. Então passa em todas as nossas redes sociais. Sem contar que nem todos a gente vai conseguir gravar vídeo, vão ser apenas alguns, quase todos da competição, um ou outro brasileiro. Então se você quer saber a nossa opinião, ainda que algumas um pouco mais curtas, sobre todos os filmes, segue a gente, por exemplo, no Twitter, que a gente sempre publica comentários saindo de cada uma das sessões. Ou se você quer saber do dia a dia, os stories é a melhor opção. Enfim, siga a gente em todas as redes sociais que a gente está fazendo essa cobertura completa, mas falamos do que hoje? Milena? Hoje a gente foi na cerimônia de abertura e teve a oportunidade de ver Jeanne du Barry. Se a gente está gravando assim, meio estranho, é porque a gente está no nosso Airbnb, ainda quando é de dia a gente consegue montar um cenáriozinho, usar um jardinzinho de cenário, mas durante a noite essa é a iluminação, essa é a configuração. Acho que o que mais importa é a gente conseguir trazer esse conteúdo para vocês enquanto o festival está acontecendo e um pouco depois do festival, então acho que é mais interessante. Exatamente, a gente saiu da cerimônia, veio direto para cá e já começou a gravar. É isso. Vou começar a falar sobre esse filme que já gerou polêmica antes dele ser lançado por causa do Johnny Depp, etc. Mas assim, eu acho que o Johnny Depp tá muito mal no filme, a gente até estava falando sobre isso. Mas o filme é muito mais problemático além disso, né? Eu acho que, querendo ou não, esse problema com o Johnny Depp começou muito antes e serviu até um pouco aí de gás para Cannes já começar a ser bem falado. Não tem nada a ver, ele não tá na competição oficial, mas indo a fundo, esse filme, ele é um filme feito para os seus personagens brilharem, para os seus atores principais brilharem, mas que infelizmente a gente não tem nada disso. Exato, exatamente, assim, é justamente o que falta nesse filme, é personalidade. A gente ainda tem um pouco na protagonista, né? A Jeanne du Barry a gente ainda tem um pouco, mas a gente tem muito pouco no resto. E aí, pra mim, tá o maior problema do filme. O filme, ele quer se divertir, digamos assim, sendo super pra frente, super transgressor, rindo daquilo que é diferente. Então, os personagens mesmo, principalmente a protagonista, ela vai ironizar que é uma sátira acima de tudo, ela vai ironizar toda aquela sociedade de aparências, daquela elite e tudo mais. Só que enquanto o filme ele vende essa proposta super inovadora em certo sentido, ele é extremamente comum na sua abordagem. Extremamente clássico, extremamente comum e em momentos, né, que ele vai defrontar até os próprios problemas daquela época, em personagens como o Zamor, por exemplo. Ele ali você tem uma potencialidade gigantesca para tratar de vários assuntos e você não dá voz para esses assuntos. Então você é confrontado com eles, mas a diretora Mai Wen prefere tirar sarro desses próprios personagens sem dar espaço para eles, sem que a gente consiga comprar esses próprios personagens para, enfim, discutir a temática que ele se propõe. E acho que isso também tem um pouco a ver com a estrutura do filme, né? Ele é um filme de menos de 2 horas, mas ele tem aquela estrutura de um épico de época, digamos assim, né? Aquele lance de você acompanhar esses personagens, acompanhar uma história por muitos e muitos anos, com várias elipses no meio. E aqui ele vai usar até uma narração em off para parecer que é a história contada do que aconteceu, que eu pessoalmente não gosto muito, mas acho que no geral os personagens eles acabam sofrendo porque a gente vai ter quase que episódios. E não tem problema um filme ter episódios. Só que o problema pra mim é que aqui os episódios, eles quase todos são muito parecidos. Eles não vão sair, o filme não vai sair muito do lugar. Parece que passou 10 anos e a gente tá vendo a mesma coisa que aconteceu 10 anos antes. Os personagens não evoluem, os personagens não ganham substância e o filme fica simplesmente rindo desses personagens secundários. Acho que tem uma relação no filme que eu acho um pouco mais interessante. Ela nem tá tão presente, mas é justamente com a protagonista Jeanne du Barry, com aquele que é o cara que ensina ela desde o começo, que tá ali perto, que é o braço direito do rei. A relação dos dois é uma relação bonita. É o que falta no restante do filme, porque o restante do filme ele tem aquela pegada meio Ruben Östlund de não se importar com os personagens e só dar risada deles. Pra mim isso não funciona muito bem. Não só de pontos negativos o filme é feito também, um dos únicos pontos positivos que eu consegui ressaltar desse filme foi a direção de fotografia. Eu acho que é uma das coisas que também ela vai levando para um bom caminho
e é desperdiçado, porque a gente tem uma direção de fotografia bem opressiva e aqui em alguns momentos a própria mise-en-scène fala muito sobre os caminhos que os personagens estão correndo, só que a narrativa nunca vai de encontro com isso. Então é uma falta de costura entre esses aspectos, tanto da direção com o próprio roteiro, que é feito pela mesma pessoa, o que é mais engraçado, Sim. porque a Mai Wen também é roteirista do filme. É um filme que ele é bem bagunçado. Até a direção de fotografia parece que ela não é muito homogênea. Tem momentos que ela vai para um tom muito mais contemplativo, de trazer uma dolly, né, aquele movimento bem devagar para frente ou para trás, abrindo o plano. E aí tem outros momentos que parece que não conversa muito com isso. Tem um momento assim muito besta dela subindo uma escadaria que tem um corte ali que para mim é extremamente inexplicável, assim. Exatamente. A gente acompanha toda aquela subida da escadaria para quando ela tá chegando lá em cima, corta, ela sobe mais 2 degraus e corta para uma outra cena. Então, não sei, fica uma impressão para mim que as coisas não ornam muito bem, não sei se teve algum problema de montagem aqui no filme, mas nada acaba funcionando muito bem, acho que pra mim, nesse sentido. E o filme ele também vai por esses tons, né? Eu falei que ele é uma sátira e tal, e aí justamente quando ele não constrói os personagens e ele vai tentando mudar para um tom mais dramático, não funciona. Exatamente, até porque ele é uma sátira, mas a trilha sonora vai pro épico. Então ele vai usar de diversos gêneros diferentes, em aspectos diferentes, que não é problemático, isso não seria problemático fundamentalmente falando, mas nesse caso falta realmente uma unanimidade em relação aos objetivos, é o que eu acho que mais peca aqui nesse filme. Eu acho um filme bem bagunçado, com alguns bons momentos. É aquele típico filme que acho que tem momentos pontuais, tem uma ou outra piada que você dá risada. Exatamente, e uma ou outra que é super previsível. Exato, até, por exemplo, o lance de andar de costas, que gera um bom momento de novo no final, mas durante boa parte do filme ela é repetida a exaustão sem ter muita força. Tanto que o bom momento do final é perdido por conta da exaustão que é proposta ao longo do filme. Exato. Jeanne du Barry é um filme assim, eu não vou dizer que eu esperava tanto desse filme, eu não gosto do filme anterior da Mai Wen, eu não sei se é o anterior, mas eu não gosto de Meu Rei. Só que pra mim é muito curioso, porque ela tem um filme chamado Police que parece uma outra diretora. É uma diretora que tem energia, com uma câmera na mão, ativa. Aqui parece que ela tenta fazer muitas coisas. E ela até tenta se resgatar, tem um momento, inclusive, que ela faz ali uma câmera na mão, e é por isso que é tão estranho, porque parece que é um filme extremamente recortado, um filme que joga diversas ideias na tela, e apesar do próprio espectador fazer as possibilidades de interpretação, eu acho que falta realmente aquilo que era o objetivo da diretora colocar aqui. Não fica claro. E em diversos momentos a gente está indo para algum lugar que é claramente deixado de lado, e depois a gente não tem personagens que têm a possibilidade de ganhar a gente, não tem grande característica que leva a gente a falar até da própria atuação do Johnny Depp, que infelizmente... Ele tá apagado, né? Exatamente, eu acho que independentemente de qualquer tipo de polêmica envolvendo a pessoa do Johnny Depp, ele tinha antigamente uma capacidade de carisma muito grande. E é o que falta aqui, ele não tem carisma. Piloto automático. Tá no piloto automático, exatamente. Ele tenta por diversas vezes passar um tipo de opressividade, ou tentar demonstrar que é apaixonado, ou tentar demonstrar algum tipo de medo em alguma outra pessoa, fingir medo em outra pessoa, e ele simplesmente não consegue. Não existe. É um filme muito fraco que abre o Festival de Cannes. Teremos filmes melhores, esse é o primeiro que a gente assistiu. Então, mais ou menos, a gente vai lançar um vídeo aqui a cada 2 dias. Dependendo de um filme ou outro, a gente acaba lançando em dias seguidos, mas a média vai ser mais ou menos um vídeo por dia. O dia que não tiver vídeo vai ter shorts, então vai ter conteúdo aqui no YouTube diariamente também, assim como no Instagram, assim como no Twitter. Tá só começando, né, Ilana? Exatamente, é hoje, começou hoje. Então, por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e passa aqui embaixo no primeiro comentário fixado para acompanhar a gente também nas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.